Havia um homem esquecido nas genealogias antigas, um nome perdido entre tribos e sombras, mas cuja súplica atravessou eras e manuscritos. Jabes. Um homem que ousou pedir a Javé aquilo que poucos pediam: expansão, poder, território e influência. E o mais inquietante é que o pedido foi atendido. Contudo, há um segredo que ninguém mencionou, um segredo preservado apenas nos círculos esotéricos sobre o motivo pelo qual Javé respondeu tão rapidamente. Este vídeo revelará a natureza oculta da oração de Jabes, desvelando por que o demiurgo, o artesão das formas e regulador da matéria, concedeu seu pedido com presteza desconcertante. Você compreenderá a mecânica energética que governa pactos entre homens e forças arquetípicas, descobrindo por que alguns pedidos atravessam os véus celestiais, enquanto outros se perdem no silêncio. Ao final deste mergulho, você enxergará além das interpretações domesticadas e consoladoras. Verá o que os manuscritos velados insinuam sobre a relação entre expansão humana e fortalecimento demiúrgico. Compreenderá a diferença entre prosperidade dentro da prisão e libertação além dela. E se tudo o que você aprendeu sobre a oração de Jabes não passa de uma leitura domesticada? E se a verdade for mais densa, mais perigosa, mais reveladora? Quantas orações você já fez pedindo aquilo que fortalece não sua alma, mas as correntes que a prendem? Quantas vezes você negociou com forças que julgava divinas, sem perceber que estava alimentando o próprio sistema que te aprisiona? O desconforto que este vídeo provoca é necessário, pois ele questiona não apenas Jabes, mas você. Suas ambições, seus pedidos, seus pactos invisíveis. Porque se Javé não é o ser inefável, mas o demiurgo, o senhor das fronteiras e limites, então com quem você tem negociado? O conteúdo de hoje descortina o que os manuscritos velados insinuam. Porque Javé concede poder àqueles que alimentam sua própria força vital. E por que Jabes tornou-se mais ilustre do que seus irmãos, não pela bênção, mas pelo pacto? Aqui você não ouvirá consolo, ouvirá revelação. Este roteiro conduzirá a sua consciência através das camadas do texto sagrado, até alcançar a cosmologia gnóstica, que redefine completamente a natureza da oração, do poder e da ascensão. Você sairá deste vídeo com a capacidade de discernir entre dois caminhos: ascensão dentro da matriz ou transcendência além dela. Bem-vindo ao canal Ignorância Facultativa, onde o véu da interpretação convencional é rasgado e as escrituras revelam suas faces ocultas. Aqui não habitam respostas reconfortantes, mas perguntas que despertam. Não oferecemos dogmas, mas investigações. Somos guardiões do proibido, escribas do obscuro, e cada vídeo é um manuscrito aberto diante de olhos que buscam ver além. O que você está prestes a descobrir sobre Jabes e sua oração transformará para sempre a forma como você lê as Escrituras. Prepare-se para adentrar as camadas gnósticas de um dos textos mais enigmáticos e perigosamente reveladores de toda a tradição hebraica. Há um trecho da Escritura que sempre causou estranheza aos escribas mais atentos. Ele não se estende em longos discursos proféticos, não descreve batalhas épicas, nem elabora genealogias complexas com propósitos dinásticos. É uma pequena brecha, um rasgo no tecido do texto, no qual um nome, Jabes, emerge com brilho anômalo, como uma estrela solitária em meio ao vazio. No livro de Crônicas, entre listagens monótonas de descendentes e tribos, o cronista subitamente interrompe o fluxo mecânico para dizer algo perturbador. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A Escritura não explica por quê, não justifica, não desenvolve. Apenas informa como se o leitor devesse já saber, como se houvesse uma tradição oral que se perdeu, um segredo que evaporou com os séculos.
O texto apenas acrescenta que sua mãe o chamou Jabes, porque o deu à luz com dores intensas. Um nome marcado pela lágrima, pela angústia, pela própria fricção violenta da existência material. Jabes, em hebraico, Yabetz, é um nome derivado da raiz que significa aquele que causa dor, filho da aflição, ou mais literalmente, o marcado pela dureza do nascimento. Um nome que carrega peso ontológico, não apenas sentimental. Mas é o versículo seguinte que contém o verdadeiro enigma, a fissura através da qual a luz gnóstica penetra. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Para o leitor comum, submerso nas águas rasas da interpretação piedosa, trata-se de uma oração tocante, um pedido honesto de alguém que deveria ser consolado pelo sofrimento de sua origem. Uma história edificante sobre fé recompensada. Mas para o olhar gnóstico, aquele que perscruta camadas invisíveis com instrumentos afiados pela heresia antiga, a narrativa modifica-se por completo. Porque na cosmologia gnóstica, o Deus de Israel não é o absoluto transcendente, o inominável, o inefável que habita além de todas as formas. Ele é o formador, o mantenedor do mundo material, o arquiteto das ilusões densas, o demiurgo. Um Deus que tem interesse direto na expansão dos territórios humanos. Um Deus que mede poder por domínio conquistado. Um Deus que partilha força vital apenas quando recebe algo em troca. Um Deus que governa não pelo amor incondicional, mas pela compatibilidade funcional. E é aqui, nesta reinterpretação radical, que a história de Jabes transcende as leituras moralistas modernas e se torna um testemunho profundamente inquietante sobre o relacionamento entre o demiurgo e o homem que compreende sua lógica operacional. Jabes nasce com dores. Para o judaísmo normativo, isso remete inevitavelmente ao sofrimento instituído sobre Eva após a queda edênica. Mas, para o gnosticismo, essa corrente milenar de pensamento que via o mundo material como prisão cósmica, esse detalhe não é meramente histórico ou moral. É simbólico de uma verdade metafísica mais profunda. A matéria é dor. O mundo físico é uma prisão construída com tijolos de sofrimento. E cada nascimento biológico é um aprisionamento renovado da centelha espiritual dentro das engrenagens densas e sufocantes do demiurgo. A mãe de Jabes, ao nomeá-lo filho da dor, está, sem saber, reconhecendo uma verdade gnóstica fundamental. O demiurgo sela cada criatura nascida com um marcador de matéria, dor, limitação, fronteira, finitude. Cada corpo é uma jaula. Cada nome carrega a assinatura do carcereiro. Mas Jabes não se conforma com esse destino. Ele não aceita o rótulo imposto como sentença final. E isso já o torna radicalmente diferente da maioria dos seres humanos. Não porque é moralmente superior, nem porque é espiritualmente iluminado, mas porque é ambicioso, porque possui vontade de expansão, porque deseja ampliação de termos, linguagem política, econômica, territorial e, em última análise, metafísica. Ele quer romper os limites que seu nome impõe. E para isso, ele invoca o único poder que pode conceder tal expansão dentro da estrutura material. Javé, o demiurgo, o senhor das fronteiras. E Javé atende. A questão gnóstica surge com força perturbadora. Por quê? Por que o demiurgo responderia tão prontamente a um pedido tão claramente orientado para ganho material? A resposta está na natureza do próprio demiurgo e na mecânica energética que governa sua relação com a humanidade. Para penetrar verdadeiramente no mistério da oração de Jabes, precisamos primeiro compreender quem ou o que é o demiurgo na visão gnóstica.
E aqui encontramos um dos mais radicais desvios da ortodoxia religiosa já produzidos pelo pensamento humano. Na cosmologia gnóstica, particularmente conforme desenvolvida nos primeiros séculos da Era Comum e preservada em textos como a Pistis Sophia e o Apócrifo de João, o universo material não foi criado pelo Deus supremo e transcendente. O pleroma, a plenitude divina, o reino da luz incriada, existe além e acima de toda manifestação material. Dele emanam os aions, entidades divinas que constituem a estrutura do absoluto. Mas em algum ponto desta cascata de emanações, ocorre uma ruptura. Sofia, um dos aions, deseja criar sem seu parceiro divino. Dessa criação irregular nasce Yaldabaoth, também chamado Saklas, o demiurgo. Yaldabaoth é descrito como uma entidade poderosa, mas fundamentalmente ignorante. Ele não sabe da existência do pleroma acima dele. Julga-se o único Deus, e é dele que emerge a famosa declaração: "Eu sou Deus, e não há outro além de mim." Esse grito de ignorância divina ecoa através do Antigo Testamento. Os gnósticos liam essas palavras não como verdade absoluta, mas como a arrogância do demiurgo, um Deus menor que, em sua cegueira metafísica, se proclama supremo. É este ser, portanto, que cria o mundo material, não por amor, mas por ambição. Não para libertar centelhas divinas, mas para aprisioná-las. O corpo humano torna-se uma jaula, a matéria uma armadilha e o tempo um labirinto sem saída aparente. Mas, e aqui reside o elemento crucial para a nossa análise de Jabes, o demiurgo não é onipotente. Ele depende, ele necessita, ele se alimenta. De quê? Da energia vital emanada pelos seres humanos. Especialmente quando eles se alinham ao seu propósito material, quando expandem suas fronteiras, quando fortalecem a ordem que ele estabeleceu. É por isso que Javé favorece Israel quando conquista territórios. É por isso que ele exige sacrifícios, rituais, obediência estrita. Cada ato de expansão territorial alimenta o demiurgo. Cada vitória militar fortalece sua estrutura. Cada templo construído é um altar que canaliza energia psíquica diretamente para ele. E Jabes, ao pedir expansão territorial, proteção e poder dentro deste sistema, está oferecendo exatamente o que o demiurgo deseja. A oração de Jabes não é uma súplica humilde diante do mistério insondável do divino. É uma negociação comercial. É um contrato energético. É um pacto funcional entre um homem que compreende a mecânica do poder demiúrgico e um Deus que recompensa aqueles que fortalecem seu domínio. Observe a estrutura precisa do pedido quando ele diz: "Se me abençoares muitíssimo." Jabes não pede bênçãos espirituais, iluminação interior ou purificação da alma. Ele pede multiplicação, força vital, energia operacional. A palavra hebraica traduzida como muitíssimo carrega a conotação de abundância material, de excesso, de transbordamento no plano físico. E então ele diz: "E meus termos amplificares." Aqui está o coração da negociação. Termos Jebu em hebraico significa território, fronteira, limite geográfico e político. Jabes está pedindo expansão material explícita. Mais terra, mais domínio, mais controle sobre o espaço físico. E isto é extremamente valioso para o demiurgo, porque cada território conquistado, cada fronteira expandida, é uma ampliação do próprio reino material sobre o qual ele exerce autoridade. Quanto mais Israel cresce, mais Javé se fortalece. A metáfora gnóstica é clara. O demiurgo se alimenta da expansão da matéria e da ordem imposta à criação. Cada cidade construída é uma célula adicional em seu corpo. Cada campo cultivado é um neurônio em sua mente. Cada templo é um coração pulsante, bombeando adoração diretamente para sua consciência. A oração continua.
e tua mão for comigo. Este é o momento do pacto explícito. Jabes oferece sua própria existência como veículo da ação de Javé. A mão do demiurgo não é simplesmente proteção passiva, é presença ativa, modelagem, direção. Para o gnóstico, esta frase traduz-se como que eu me torne instrumento de tua vontade material. Que tua força flua através de mim, que ao me usares eu me torne poderoso. Não há submissão espiritual aqui. Há parceria funcional. E por fim ele diz: e fizeres que do mal não seja aflito. Note que Jabes não pede pureza do mal, não pede santidade, não pede libertação da prisão material. Ele pede proteção dentro da arena, governada pelo demiurgo. Ele quer imunidade, não transcendência. Quer prosperar no jogo, não sair dele. A palavra traduzida como mal aqui, Ra, pode significar adversidade, sofrimento, dano físico. Jabes pede para ser protegido das consequências negativas que sua própria expansão poderia atrair. Ele quer conquistar sem ser destruído, expandir sem ser consumido, dominar sem ser dominado. É o pedido perfeito de um jogador hábil dentro do sistema demiúrgico. A tradição gnóstica vê aqui um movimento cristalino. Jabes compreende que Javé recompensa não santidade abstrata, mas cooperação funcional. Quanto mais Jabes amplia a ordem da matéria, mais Javé o ampara. Quanto mais território Jabes controla, mais energia ele canaliza de volta para o demiurgo. É por isso que seu pedido é atendido tão rapidamente. Não há testes, não há provações, não há período de espera. A resposta é imediata porque a oferta é valiosa. O demiurgo, diferente do Deus inefável que se move por amor incondicional e graça espontânea, move-se por compatibilidade energética. Ele concede poder àqueles que fortalecem sua estrutura. Ele favorece aqueles que expandem seu reino. Ele protege aqueles que se tornam seus agentes eficazes. Jabes oferece isso. E Javé, satisfeito, concede. Para compreender a profundidade desta dinâmica, precisamos mergulhar em manuscritos apócrifos e textos gnósticos que, embora excluídos do cânone ortodoxo, preservam cosmologias alternativas fascinantes. O Evangelho apócrifo de João descreve detalhadamente como o demiurgo cria o mundo físico e depois tenta reter as centelhas divinas aprisionadas nos corpos humanos. Ele estabelece os arcontes, governantes, autoridades e poderes para administrar diferentes níveis da prisão material. E estes arcontes exigem adoração, sacrifício e obediência. A Pistis Sophia, texto gnóstico complexo atribuído a revelações pós-ressurreição de Jesus, apresenta um cosmos estratificado onde diferentes níveis de realidade são governados por diferentes entidades. O demiurgo e seus arcontes ocupam os níveis intermediários, administrando o mundo material e tentando impedir que as almas despertas escapem de sua jurisdição. A hipóstase dos arcontes descreve explicitamente como os governantes deste mundo oferecem poder terreno àqueles que lhes são úteis. Há uma passagem particularmente relevante onde os arcontes tentam seduzir os pneumáticos, os espiritualmente despertos, oferecendo-lhes domínio sobre a criação material, desde que renunciem à busca pela transcendência. No livro de Enoque, especialmente nas sessões sobre os vigilantes, vemos anjos caídos oferecendo conhecimento e poder aos seres humanos em troca de energia, adoração e acesso à carne humana através da descendência híbrida. Todos estes textos convergem em um ponto. Existem entidades poderosas que governam o mundo material e que fazem pactos energéticos com seres humanos. Estes pactos não são necessariamente malignos no sentido moral simples, são transações. Funcionam segundo uma lógica de troca, não de graça.
E a história de Jabes encaixa-se perfeitamente neste padrão. Esses textos gnósticos afirmam consistentemente que a matéria é imperfeita, criada por um Deus menor. O demiurgo governa sobre ela com zelo e possessividade. Ele busca constantemente ordem, expansão e domínio crescente. Ele favorece aqueles que ajudam na manutenção e ampliação da estrutura que criou. Ele pune duramente os que ameaçam romper sua construção ou despertar as centelhas aprisionadas. Jabes, então, não está buscando libertação gnóstica, a famosa apocatástase, o retorno ao pleroma. Ele está buscando ascensão dentro do sistema do demiurgo. Ele está jogando o jogo da matéria com maestria e vencendo. A gnose profunda reconhece 3 tipos fundamentais de seres humanos. Os ilíquos, do grego hail, matéria, que estão totalmente presos à matéria, sem consciência espiritual alguma. Vivem, reproduzem-se e morrem sem jamais questionar a natureza da realidade. São a maioria esmagadora da humanidade. Os psíquicos, do grego psyche, alma, aqueles que percebem que há algo além da superfície material. Possuem consciência intermediária. Reconhecem as engrenagens ocultas do sistema e buscam melhorar sua posição dentro dele. Podem alcançar grande sucesso material, poder político, influência religiosa, mas permanecem dentro da estrutura demiúrgica. E os pneumáticos, do grego pneuma, espírito, os raros que despertaram completamente para sua natureza divina, reconhecem a prisão e buscam ativamente transcendê-la. Não desejam melhorar sua posição na cadeia, desejam quebrar as correntes. São os gnósticos verdadeiros, aqueles que buscam o retorno ao incriado. Jabes se enquadra claramente no segundo grupo. Ele é um psíquico exemplar, alguém que percebe as engrenagens ocultas do demiurgo e negocia com elas habilmente. Ele compreende o jogo, sabe o que Javé deseja e oferece exatamente isso. Por isso foi mais ilustre do que seus irmãos. Ele não foi mais santo segundo critérios pneumáticos, foi mais funcional segundo critérios demiúrgicos. Seus irmãos permaneceram ilíquos, presos ao destino ordinário. Jabes ascendeu à categoria psíquica, consciente, negociador, eficaz. E o demiurgo sempre recompensa a eficácia. Aqui chegamos ao núcleo mais denso e perturbador da interpretação gnóstica. A tradição gnóstica mantém uma tese ousada e, para muitos, herética. O demiurgo, apesar de imensamente poderoso dentro de sua jurisdição, não é autossuficiente. Ele não é o motor imóvel de Aristóteles, completo em si mesmo. Ele depende. Ele necessita, ele se alimenta. Esta não é mera metáfora poética. Textos gnósticos descrevem literalmente como o demiurgo e seus arcontes extraem energia vital dos seres humanos. O pedido de Jabes cria um ciclo energético perfeito, um circuito fechado de poder que beneficia ambas as partes. Jabes expande territorialmente, conquista novas terras, aumenta seu domínio, estabelece fronteiras. Javé recebe essa expansão como fortalecimento direto de sua ordem material. Cada novo território é uma ampliação de seu corpo cósmico. Javé recompensa Jabes com proteção e poder adicional. A mão do demiurgo protege Jabes de adversidades. Jabes, agora mais poderoso e protegido, expande ainda mais, e o ciclo se retroalimenta. O processo continua indefinidamente. Enquanto Jabes permanecer útil, será recompensado. Assim, o texto não revela apenas uma oração milagrosa, mas a fórmula precisa de uma relação simbiótica e potencialmente predatória entre homem e demiurgo. A pergunta gnóstica central surge com força devastadora. Até que ponto você deseja a ascensão dentro da prisão? E até que ponto sua expansão fortalece aquilo que o aprisiona? Jabes não faz essas perguntas. Ele não possui consciência pneumática. Ele deseja prosperar dentro do sistema.
e prospera magnificamente. Mas o custo oculto é este. Cada vitória de Jabes fortalece as paredes da prisão. Cada território conquistado adiciona um tijolo à estrutura demiúrgica. Cada geração de sua linhagem que prospera está mais profundamente enraizada na matéria. Ele cresce, mas dentro da caverna. Ele brilha, mas com luz refletida. Ele ascende, mas em direção ao teto, não ao céu aberto. O nome é uma chave hermenêutica que não pode ser ignorada. Na tradição hebraica, nomes carregam poder ontológico. Jabes, filho da dor, aquele que causa aflição. A dor é o seu selo inicial, a marca que o demiurgo imprime em sua entrada no mundo material. Mas a dor também se torna seu combustível. Em muitas tradições apócrifas e ocultas, a dor emocional ou existencial libera tremenda quantidade de energia, é catalisadora, é transformadora. O demiurgo, na cosmologia gnóstica, compreende perfeitamente essa mecânica. Ele sabe que aquele que nasce da dor carrega uma urgência existencial diferente. Um vazio que precisa ser preenchido, uma ferida que precisa ser compensada. E essa compensação frequentemente se manifesta como ambição desmedida. A dor é o estopim. A ambição é a chama que queima durante toda a vida. A expansão territorial e social é o sacrifício continuamente oferecido ao demiurgo em troca de alívio temporário dessa ferida primordial. Jabes, ao buscar ampliação de termos, não está meramente construindo um império pessoal. Está em nível mais profundo, tentando curar a dor ontológica de sua entrada no mundo. Ele tenta compensar o sofrimento de seu nascimento através da grandeza de sua vida. E o demiurgo aceita essa oferta, porque essa dinâmica, dor transformada em ambição, ambição canalizada em expansão, é extremamente útil para os propósitos dele. Se o inefável cria através da luz incriada, o demiurgo cria através da dor e limitação. Se o absoluto liberta através da gnose, o demiurgo aprisiona através da ignorância. Jabes, ao pedir a Javé, não pede transcendência, pede fronteiras maiores, mais impressionantes, mais seguras. Ele pede mais matéria, mais território físico, mais domínio palpável. E Javé, o demiurgo, senhor das formas densas, concede com satisfação. Quando Jabes implora que tua mão esteja comigo, o leitor piedoso imagina proteção espiritual benevolente. Mas para os gnósticos, a mão do demiurgo é símbolo de posse ativa, de controle operacional. A mão é o instrumento do artesão. É com as mãos que o oleiro molda o barro. Quando Jabes implora pela mão do demiurgo, ele está, consciente ou não, oferecendo seu destino pessoal como um instrumento de expansão demiúrgica. Não é oração de submissão espiritual, é proposta de parceria funcional, é contrato de trabalho cósmico. E o demiurgo, sempre em busca de agentes eficientes para administrar e expandir seu reino material, aceita prontamente. Este é o ponto de maior tensão e profundidade na análise gnóstica. Javé concede poder abundante a Jabes, porque Jabes oferece algo extremamente valioso, sua própria vitalidade psíquica canalizada em direção aos objetivos demiúrgicos. É uma relação simbiótica que, vista de certo ângulo, pode parecer mutualmente benéfica. Mas vista do ângulo pneumático superior, revela-se como relação fundamentalmente predatória, disfarçada de parceria. Jabes compartilha com Javé aquilo que o demiurgo insaciavelmente deseja: ordem imposta ao caos, domínio sobre a natureza bruta, expansão territorial mensurável, estabilidade social e política. Em troca, Javé compartilha com Jabes aquilo que o homem ambicioso deseja: poder crescente sobre outros humanos, proteção contra adversários, influência política e econômica. Ambos ganham algo:
Ambos prosperam segundo seus próprios critérios, mas, e isto é crucial na análise gnóstica, apenas um deles realiza seu propósito cósmico profundo, e não é o homem. Jabes não está transcendendo a prisão material. Está decorando sua cela com tapetes mais finos, expandindo o espaço de sua jaula, tornando-se administrador de outras celas. Mas permanece prisioneiro, apenas um prisioneiro privilegiado, um prisioneiro útil, um prisioneiro que o carcereiro valoriza e protege. A frase final do episódio bíblico é profundamente perturbadora quando lida através das lentes gnósticas. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Não há hesitação divina, não há período de teste moral, não há provações para verificar a pureza de motivações. O demiurgo atende imediatamente. Por quê? Porque Jabes pede exatamente aquilo que fortalece a estrutura demiúrgica. O pedido não desafia o sistema, reforça-o, não questiona as fronteiras, as expande. É como se o texto dissesse nas entrelinhas: aqueles que trabalham pela ordem do demiurgo recebem sua recompensa sem demora. Compare isto com a experiência dos pneumáticos, os verdadeiros buscadores gnósticos. Eles enfrentam resistência constante. O caminho da gnose é descrito nos textos apócrifos como estreito, difícil, cheio de obstáculos impostos pelos arcontes. Porque o despertar pneumático representa a ameaça direta ao domínio demiúrgico. Mas Jabes, sua oração é respondida instantaneamente. Porque não representa ameaça alguma, representa oportunidade. O gnóstico maduro não lê esta história como modelo espiritual a ser seguido, mas como aviso a ser compreendido profundamente. Jabes revela uma verdade fundamental sobre a estrutura da realidade e as opções disponíveis ao ser humano consciente. Há essencialmente dois caminhos de ascensão. O primeiro é a ascensão dentro do sistema demiúrgico. Prosperidade material crescente, domínio político, expansão territorial, poder e influência social. O segundo caminho é a ascensão fora do sistema demiúrgico, ruptura progressiva com identificações materiais, busca da centelha divina interior, retorno consciente ao inefável, transcendência das fronteiras e formas. Jabes escolheu inequivocamente o primeiro caminho e alcançou sucesso magistral dentro dele. Ele se tornou o modelo de como prosperar materialmente através de alinhamento hábil com forças demiúrgicas. Mas o vídeo revela precisamente isto. Jabes é o retrato perfeito do homem que cresce dentro da prisão, não fora dela. Ele compreende as regras do jogo material com clareza. Ele as utiliza com maestria inegável. E o demiurgo, satisfeito com tal competência, o eleva dentro da hierarquia material. A oração de Jabes é, portanto, um pacto com o Deus deste mundo. Um pacto que funciona magnificamente segundo seus próprios termos. Um pacto eficiente, pragmático, imediato em suas recompensas, mas jamais transcendente, jamais libertador no sentido pneumático profundo. No fim, Jabes é a prova viva, encarnada nas Escrituras, de vários princípios gnósticos fundamentais. Javé, o demiurgo, recompensa generosamente aqueles que contribuem com seus planos materiais. Quem expande os limites territoriais e políticos do mundo físico, simultaneamente expande os limites do domínio demiúrgico. O sistema funciona. Os pactos são honrados. As recompensas são reais. Mas tudo isso ocorre dentro da prisão, fortalecendo suas paredes invisíveis. Mas o gnóstico consciente deve sempre fazer a pergunta fundamental que Jabes nunca fez. Para onde essa força que recebi me conduz? Para quem estou realmente trabalhando? E o que estou alimentando com minha expansão? Estou crescendo em direção à transcendência ou me enraizando mais profundamente na matéria? Estou me libertando ou decorando minha prisão?
A resposta depende inteiramente do nível de consciência de cada buscador. Jabes encontrou poder material, proteção temporal, ilustração histórica, e há valor nisso, valor relativo dentro da estrutura deste mundo. Mas o buscador pneumático precisa decidir se seu objetivo último é poder dentro da matriz ou libertação além dela, prosperidade sob o demiurgo ou união com o inefável, ilustração nas crônicas governadas pelos arcontes ou obscuridade que precede o despertar. Ambos os caminhos existem, ambos são reais. Ambos oferecem recompensas genuínas, mas de naturezas radicalmente diferentes. Jabes escolheu e foi recompensado segundo sua escolha. A pergunta que permanece, ecoando através dos milênios, desde que o cronista registrou essas palavras enigmáticas, é: o que você escolherá? Se este mergulho nas camadas ocultas da oração de Jabes expandiu sua percepção sobre a natureza dos pactos espirituais e a mecânica do poder demiúrgico, então você precisa assistir ao último vídeo do canal. Deus não escreveu a Bíblia. Descubra onde está sua verdadeira palavra. Ele complementará de forma direta e devastadora a revelação iniciada aqui, expondo como as escrituras que você considerava divinas podem ser, em grande parte, instrumentos de controle demiúrgico. Inscreva-se agora no canal Ignorância Facultativa. Ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Deixe seu like se este conteúdo ressoou em sua consciência e compartilhe este vídeo com aqueles que buscam mais do que a superfície. Buscam o subterrâneo da fé, as raízes ocultas da teologia, as verdades que foram deliberadamente enterradas. Nos comentários, compartilhe. Você está buscando poder dentro do sistema ou transcendência além dele? Sua busca é por ilustração material ou despertar pneumático? Lembre-se, todo conhecimento verdadeiro perturba antes de libertar.